Ministério das Mulheres. Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar e Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Bem-vindo, meu parceiro de missão, a mais um vídeo. Gostaria de pedir para você não se esquecer nunca de dar o like e o joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Clica no sino o sininho que vai aparecer ali. Você clica todos. E todos os vídeos você será notificado quando nós enviarmos aqui no canal. É muito importante a sua participação. Eu gostaria que você também participasse deixando um comentário aí. O que você achou do vídeo, qual a sua opinião sobre esse tema tão complexo, né? Que às vezes nós queremos entender algumas posições, mas você vai entender perfeitamente através deste vídeo. Eu gostaria também de pedir para você que compartilhasse os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp, que também pedisse para alguém se inscrever aqui no canal. Eu gostaria de agradecer aos novos inscritos, sempre está entrando novos inscritos. Então é importante esse canal crescer, se tornar um canal forte, onde nós possamos levar a palavra de Deus e ensinamentos até os confins da terra. Que Deus abençoe a todos os missionários, missionárias, pastores, ministérios que estão assistindo este vídeo. Deus é contigo, o Senhor vai te abençoar. Na descrição do canal tem o Pix da missão, envie uma oferta de amor. Você que não ajuda essa missão, me ajude para que ela possa continuar pregando a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre ministério de mulheres, eu vejo muitas críticas, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas mulher pode ser pastora, mulher pode exercer funções na igreja. Às vezes alguém faz vídeo que a mulher não pode fazer nada, outros falam que não existe pastora na Bíblia, e um monte de coisa assim que nós vamos ouvindo. Mas queridos, eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela nunca colocou assim a mulher como, até mesmo quando foi falado sobre gerações, né? Que fala sobre Adão, gerou tal, depois o seu filho, aí sempre fala assim, o homem que foi gerando, né? Os seus filhos, e os filhos dos seus filhos foram gerando outros. Nunca foi citado uma mulher, mas sem a mulher não ia nascer filho nenhum, né? Então, isso não significa que a mulher não teve participação, né? Mas era dessa forma que sempre foi levado. Mas as mulheres, elas sempre tiveram grandes participações no reino de Deus, inclusive foram usadas, né, para serem pessoas que ajudaram servos de Deus, que ajudaram os homens de Deus, né, o qual elas, na sua participação, até foram profetisas, né, como Débora, né, mulheres que realmente tinham a coragem de fazer aquilo que Deus colocava nas suas vidas. Então nós vemos que se você vê, por exemplo, Ana, uma mulher que tinha no seu coração o desejo de gerar filhos, e através de uma oração dela, uma oração maravilhosa diante de Deus, Deus lhe concedeu que ela gerasse Samuel, né, que foi um grande profeta de Deus. Então as mulheres, elas sempre tiveram participação. Vamos falar também de Esther, a rainha Esther, que também defendeu o povo de Israel. Deus colocou ela lá e ela foi decisiva na vitória do povo de Deus ali naquele reinado. Então nós vemos que as mulheres, elas sempre foram usadas por Deus para fazer grandes obras. Uma delas que foi usada por Deus foi Maria, que foi escolhida para gerar a Jesus, né, o Filho de Deus, né, gerada pelo Espírito Santo. Uma mulher que teve a sua vida entregue para o Senhor, e depois que Jesus subiu ao céu, né, Jesus foi assunto ao céu, ela continua ali pregando a palavra de Deus juntamente com os apóstolos. Você vai ver alguns textos da Bíblia falando sobre a participação de Maria no ministério, né? Mas não é a Maria que às vezes alguns colocam como fosse Deus, né? Maria não foi deusa. Maria foi uma mulher escolhida por Deus para fazer a obra, para gerar o Filho de Deus, e também depois para participar do ministério da igreja, da igreja primitiva, né? Então, muitas mulheres foram escolhidas pelo Senhor para fazer uma grande obra. Quando a Bíblia fala que há um Deus
apóstolos, outra pastores, a outra doutores, mestres, né? Então, quando se fala no sentido, dá a impressão que é só os homens que foram escolhidos para fazer esta obra, mas não, queridos. Isso significa que a mesma coisa quando foi referida à genealogia, que não citava o nome de mulher, mas ela participava, porque das mulheres que se gera filhos, assim também no ministério, não significa que a mulher não pode também fazer esta obra. A mulher também é escolhida por Deus. E eu conheço muitas mulheres, muitas pastoras, uma na minha casa, por exemplo, minha mãe foi uma pastora, né? Uma mulher de Deus, usada pelo Senhor em muitas obras e muitos milagres que Deus realizou na vida dela para abençoar outras pastoras e outros ministérios. Então veja, quando Deus escolhe, Ele não está escolhendo o sexo, dizendo, ó, é somente o homem que vai fazer este ministério. Não, Deus, quando fala do homem, Ele está falando da mulher também. A mulher também foi escolhida. Então esse negócio de dizer assim, mulher não pode ser pastora, mulher não pode ser nada, né? Aí vão usar aquele texto que Paulo fala que a mulher fique calada na igreja e que ela pergunta para o seu marido, mas você tem que entender quando é costume da época e o que é realmente que nós vivemos, né? Que as mulheres não tinham assim o direito de falar, né? A mulher, ela sempre ficava meio assim prisioneira daquilo que ela podia fazer, né? Mas Deus foi ao longo dos anos dando liberdade. Uma vez Deus falou com a minha mãe que Ele ia usar muitas mulheres no ministério, porque às vezes, se você olhar numa igreja, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, a maioria são mulheres. E as mulheres são determinadas a fazer um trabalho, por exemplo, um trabalho de missões, um trabalho de evangelismo, um trabalho dentro da igreja. Então as mulheres começaram a tomar o lugar onde somente os homens faziam, né? Antigamente a mulher não podia ser nada, né? A Bíblia fala sobre diaconisa, existiam as diaconisas também, mas não significa que ela não pode crescer, não pode se tornar ali uma pastora que possa realmente fazer a obra, se tornar depois bispa, né? Então nós vemos mulheres de destaques através do longo do tempo que tomaram posições, mas não porque o homem ficou em segundo plano, de maneira nenhuma. Teve muitos pastores, muitos bispos, hoje até apóstolos, que estão aí pregando a palavra de Deus, que estão ensinando, e as mulheres também ali, ó, lado a lado, muitas vezes juntos no mesmo ministério, mas tendo assim uma liberdade de poder pregar, de poder ensinar, né? Muitas vezes ali está lá o apóstolo, vem a bispa, né? E estão ali pregando a palavra de Deus. Isso não tirou a autoridade do homem. Ou de repente, se uma mulher for líder de um ministério, não vai tirar a autoridade dos homens. Pelo contrário, cada um tem um chamado. Agora precisa parar com esse negócio aí, qualquer coisinha, a mulher não pode, Deus não quer a mulher. O que é isso, queridos? Deus quer tanto o homem como a mulher trabalhando na obra. A mulher que vai ensinar é a mulher que tem conhecimento, não é porque hoje eu vou te ungir a pastora, você não conhece nada. Pelo contrário, a mulher também precisa conhecer, é o conhecimento. Muitas mulheres têm muito conhecimento da palavra. Então nós precisamos entender os propósitos de Deus e não ficar criticando, não ficar desfazendo, dizer que Deus não está nesse negócio. Sim, Deus levantou as mulheres sim para pregar a palavra de Deus, para ensinar a verdade. Logicamente, se uma mulher ensinar o erro, ela não é escolhida de Deus. A mesma coisa o homem. Se o homem não ensinar a verdade, ele também não é um homem de Deus. Então, para ser mulher de Deus, homem de Deus, para ser pastor, pastora, para ser bispo, bispa, é necessário ter o conhecimento, ensinar a verdade da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe poderosamente a todas as mulheres que pregam a palavra de Deus. Deixo aqui o meu apoio, né? Aquelas que realmente estão firmadas em Cristo. Isso não vai me diminuir em nada, pelo contrário, é uma grande alegria ver as mulheres pregando a palavra de Deus, levando a mensagem do Senhor a muitos lugares. Isso é glorioso, maravilhoso. Tem as missionárias, né? Tem as presbíteras, tem as pastoras, tem as bispas, e vão indo assim, caminhando rumo ao mais importante, que é a nossa
vida eterna. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.